A vida é uma prova de múltipla escolha. São tantos os momentos de dúvida em que a gente tem que decidir por isto ou aquilo, direita, esquerda, que caminho seguir. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? O problema é saber qual é a alternativa correta. Uma das coisas mais difíceis da vida é tomar uma decisão. Alguma vez você já parou e pensou, puxa, se eu pudesse conhecer qual é a vontade de Deus, saber dele mesmo que decisões devo tomar, mas de que maneira poderia saber? Será que é realmente possível conhecer a vontade de Deus? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Você já ficou em dúvida diante de uma importante decisão? Quem não ficou? Existem decisões importantíssimas que podem pôr em risco a nossa vida profissional, familiar, sentimental, e isso sem falar da própria vida mesmo. Como eu posso tomar uma decisão tendo a certeza de que Deus está me guiando? Sendo que Deus vê tudo, o fim desde o princípio, como em um momento de decisão eu poderia saber o que é que Deus escolheria para mim neste momento? Existem alguns passos que poderão revelar a você a vontade de Deus para a sua vida. Então vamos ao primeiro passo para conhecer a vontade de Deus. O primeiro passo é desista da sua vontade. O que é que isto quer dizer? Bem, você fica aí em dúvida, reclamando que gostaria de saber qual a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus for diferente da sua, você está disposto a aceitar a vontade de Deus e abrir mão da sua? O exemplo disto está nas crianças. Você já reparou quando o seu filho pergunta para você, pai, posso ligar a TV? Só que ele não quer ouvir um não. E por isso você já sabe que se disser não, ele ficará muito aborrecido. O primeiro passo é confiar tão plenamente em Deus a ponto de acreditar que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. É aceitar que o plano de Deus é melhor que o seu plano e estar disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso envolva sacrifício. Jesus é um exemplo nisso. Você se lembra das palavras de Jesus no Getsemane? Está em Lucas capítulo 22, verso 42. Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Estava chegando o momento da morte de Jesus. Ele sentiu o peso dos pecados da humanidade sobre seus ombros. Ele temeu aquele momento e pediu a Deus que, se possível, ele não gostaria de morrer ali. Mas em seguida disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Uma coisa é concordar com Deus quando a vontade dele e a nossa coincidem, mas quando a vontade de Deus é totalmente oposta à nossa. Sabe, aquele momento em que um querido está para morrer e você ora a Deus e diz, Senhor, da mesma forma como o Senhor curou no passado, cura hoje. Eu sei que tu podes. Então, quase com medo de dizer o que vai dizer, você balbucia. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Seu parente morre e você fica cobrando Deus. Fica duvidando até da existência dele. Há uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos que Deus apenas aprove, sancione, dê um aval para o que queremos. Às vezes fazemos de Deus como um empregado nosso ou como um gênio da lâmpada mágica e esperamos que Deus diga sim para os nossos desejos. O segundo passo é a oração. Certa ocasião, alguém me disse que não tinha vontade de orar, então não orava, para não ser hipócrita. Orar é muito importante e é parte determinante para se conhecer a vontade de Deus. Se você não está com vontade de orar, então diga isto para Deus. Você pode dizer algo mais ou menos assim, olha, Senhor, vai me desculpar,
mas hoje eu não estou com nenhum pouco de vontade de orar. Está tudo dando errado na minha vida. E para falar a verdade, eu estou bem zangado com o Senhor. Aliás, ultimamente eu estou achando que o Senhor não liga a mínima para a minha vida. Você percebeu que isto foi uma oração? É uma oração. Orar não é recitar versos decorados. Orar é falar com Deus e abrir o coração a Ele como quem fala com um amigo. Veja o que Deus diz na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe o que isto quer dizer? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Deus é o ombro amigo no qual você pode desabafar. Algumas pessoas complicam muito esse negócio de se relacionar com Deus. Quero dar umas respostas bem simples a perguntas sobre o relacionamento com Deus. Pergunta: o que é oração? Resposta: é conversar com um amigo. Pergunta: o que é fé? Resposta: é confiar em Deus como você confia na pessoa que você mais ama. Pergunta: o que é comunhão? Resposta: é gastar tanto tempo falando com Deus e ouvindo suas respostas como você gastaria com o seu grande amor. Agora você entendeu porque só a oração pode fazer você confiar mais na vontade de Deus do que na sua? A resposta é simples. Você gasta tempo com Deus, fala com Ele em oração, ouve suas respostas pela Bíblia. E da mesma maneira como acontece com um amigo, gastando tempo com ele, você passa a conhecer melhor a Deus. Então, se você e Deus se tornam amigos íntimos, você vai confiar totalmente nas decisões dele para a sua vida. Faça de Deus seu confidente, seu consultor. O próprio Cristo sempre consultava o Pai, em tudo inclusive. Veja, por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 16. Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, iremos ter lucro, faremos contratos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a sua vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Deveis antes dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Algumas pessoas dizem: eu não tenho essa fé. Ora, como ter fé? Como confiar em alguém que você não conhece, com quem você não gasta seu tempo? O terceiro passo é estudar a palavra de Deus. Bem, eu já me adiantei a este assunto e falei quase tudo, mas não completamente. Se você quer conhecer a vontade de Deus, vai ser necessário conhecer Deus. E só na Bíblia você vai saber como Ele age, como Ele se revela. Tem uma grande diferença entre conhecer a respeito de Deus e conhecer Deus. Ao ler a Bíblia, tenha sempre dois objetivos. Primeiro, se informar, estudando. Algumas pessoas pegam um livro do começo da Bíblia para ler e se cansam logo porque existem muitas genealogias. Essas partes não são para meditação e leitura, são para serem estudadas. E para que estudar isto? Bem, você um dia lê a história dos espias de Israel que foram protegidos por uma prostituta chamada Raabe, estuda a bonita história de Ruth, que mesmo não sendo judia, decidiu seguir o Deus da Bíblia. Então você estuda as genealogias e quem era filho de quem e quem era pai de quem e descobre que Jesus foi descendente tanto de Ruth como de Raabe. Daí você pensa assim: puxa, se o Filho de Deus tem em sua linhagem gente assim, simples, então não importa de onde eu vim, pois Deus pode me usar sendo eu do jeito que sou. Ouça a voz de Deus. Seria meditando e aplicando para a sua vida. A leitura da Bíblia ensinará você a conhecer a vontade geral de Deus para todas as pessoas. Porque tem muita gente que toma decisões erradas por não conhecer a vontade de Deus que já está revelada. O que está revelado não precisa ser mais revelado. Devemos ler a Bíblia para ter sabedoria, para tomar qualquer decisão. E é preciso, então, sabedoria, é como a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 5. Vamos verificar. Se você tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E em Provérbios, capítulo 3, verso 13, diz que bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Deus promete entrar em contato conosco, pois Ele mesmo diz no Salmo capítulo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Se você fizer da leitura da Bíblia um hábito, logo você notará a diferença que isso fará na sua vida. O quarto passo para conhecer a vontade de Deus é não seguir pelos sentimentos. Durante a busca por conhecer a vontade de Deus, você poderá ser enganado pelos seus sentimentos. Provérbios, capítulo 16, verso 25, vai nos dizer o seguinte: há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Por isso, cuidado para não ser enganado pelos sentimentos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que até começaram bem, mas depois de algum tempo deixaram que a sua vontade fosse dominante e tomaram decisões levando em conta apenas a própria vontade. Quinto passo: ouça os conselheiros de Deus. Seriam familiares, amigos ou líderes religiosos. No livro de Provérbios, capítulo 11, verso 14, nós lemos o seguinte: na multidão dos conselheiros há segurança. Mas cuidado, como escolher a quem pedir conselhos? Muitas pessoas pagam para receber conselhos de pessoas que não creem em Deus e não têm relacionamento com Ele. E muitas vezes pagam para ter suas vidas destruídas. Procure o conselho de pessoas que conhecem a Deus e relacionam-se com Ele no dia a dia. Em Salmo capítulo 1, verso 1, diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas cuidado para não ser parte de um outro grupo de pessoas que nunca aceitam conselhos de ninguém. Quantos casais estão se acabando e acabando com o seu relacionamento simplesmente porque um dos dois ou os dois não aceitam procurar um conselheiro matrimonial, por exemplo? Eu sempre tenho dito que muitos casais só se separam porque não procuram o pastor quando a crise está acontecendo. Procuram simplesmente para dizer: pastor, não dá mais, estamos nos separando. Moisés estava com o povo no meio do deserto e recebeu a visita do seu sogro. O velho e experiente Jetro viu a maneira como Moisés cuidava das questões do povo, como administrava tudo, e ao ver isto, se espantou. Moisés tinha uma administração tão centralizada que fazia com que ele trabalhasse demais, sem ter quase nenhum resultado. Jetro então chamou Moisés de lado e disse: olha, não é bom o que fazes, logo desfalecerás. Ouça minha voz e eu te aconselharei. Moisés então ouviu o conselho do experiente Jetro e a partir daí as coisas foram muito melhores. A lição de Moisés nos mostra que Deus pode usar pessoas próximas de nós para nos orientar. Podem ser nossos parentes, amigos. Deus pode usar mensageiros, sermões. O sexto passo para conhecer a vontade de Deus: examine a providência de Deus. O que é providência? É a sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Veja o plano de Deus como um quebra-cabeças. Peças com que o tempo vão encaixando e formando um painel que vai se ampliando. Se você está passando hoje por problemas, não fique olhando só para eles. Toda vez que você fizer isto, parecerá que Deus se esqueceu de você e que te abandonou. Da próxima vez que você estiver em problemas, olhe para trás. Faça uma retrospectiva de sua vida. Lembre-se de outros momentos como este. Lembre-se de como na hora tudo parecia perdido. Lembre-se de como você se sentiu desamparado. De como parecia que tudo estava dando errado. E de como só depois você pôde enxergar e ver como Deus guiou sua vida sem que você percebesse. Faça isso e você vai poder perceber para onde Deus está te levando. O plano de Deus nunca é revelado toda de uma vez só. Lembra-se de Abraão? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar. Você viu só? A ordem de Deus foi por etapas. Primeiro, sai para o lugar que eu te mostrarei. E o Senhor então foi conduzindo a vida de Abraão.
Foi assim também com o povo de Israel ao sair do Egito. E pode observar que quase uma regra na vida de praticamente todos os personagens da Bíblia. Quando você era criança e ganhava algum trocado, você só pensava no tanto de rebuçados, doces e gelados que dava para comprar com aquele dinheiro, não é? Queria doces o tempo todo e o chato do seu pai só vivia dizendo não. Hoje é você que é o chato do pai. E você sabe e entende por que seu pai, que não era chato coisa nenhuma, não deixava você comer só besteiras, rebuçados, gelados e doces? É porque ele era um sábio. Com Deus é assim. Nunca entendemos o que acontece em nossa vida na hora em que tudo acontece. Mas podemos ter certeza de que Deus é sábio demais para cuidar de tudo. Pronto. Agora você já tem base para tomar uma decisão. Você já tem evidências de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você já passou pelos 6 passos. Primeiro, colocar de lado sua vontade própria. Segundo, orar. Terceiro, estudar a palavra de Deus. Quarto, deixar de lado os seus sentimentos. Quinto, aconselhar-se com pessoas cristãs. E sexto, ver a providência de Deus na sua vida. Então, o 7º passo é, com base nestes 6 passos, tome a decisão. A Bíblia está cheia de convites para a decisão. Josué 24:15 diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Elias, em 1 Reis 18:21, disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas ainda falta um passo. O 8º e último passo. Convide a Deus para continuar no comando da sua vida. Peça a Deus para não deixar você se afastar do plano dele para a sua vida. Quem sabe agora mesmo você está vivendo o momento mais difícil da sua vida. Escolhas que você fez, coisas da vida que levaram você a um estado tão terrível. Você olhou para cima, pediu a Deus que te livrasse, que te mostrasse o caminho, mas o céu parecia sempre o mesmo, ali, parado, mudo, quieto. Então tudo começou a desabar e você estava embaixo. Agora você está aí, desesperado. Quantas vezes nessa semana e na sua vida você já olhou para o céu e disse: Deus, eu acho que o Senhor não existe mesmo. Porque se existisse um Deus de verdade, isso não aconteceria comigo de maneira alguma. Erga a cabeça acima e olhe agora mesmo para trás. Você se lembra de quantas vezes tudo parecia que ia desabar e olhando hoje para trás você consegue ver e enxergar como tudo não poderia ter acontecido de outra forma? Não é Deus que causa o seu sofrimento, mas com certeza é Ele quem consegue transformar os espinhos que o inimigo planta em seu caminho em lindos jardins. Sim, Deus está aí ao seu lado. Ele é o único que nunca abandonará você. Olhe para cima de novo. Diga para Jesus: Senhor, eu não consigo ver nada, está muito escuro, mas não largue a minha mão, por favor, pois a coisa mais valiosa que eu tenho é sentir a sua mão na minha. Sabe, conhecer só a vontade de Deus não basta. É preciso fazer o que a palavra de Deus diz. Em Salmo, capítulo 37, verso 5, nós temos um texto extraordinário que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não quer você, neste instante, entregar os teus planos a Deus, a tua vida a Deus? Faça-o e você descobrirá que os planos de Deus para você não são planos de morte, e sim planos de vida. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem.
Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Senhor, hoje a nossa oração é que possamos, com a sua ajuda, confiar nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos tomar decisões que estejam de acordo com a sua vontade. Se alguém que nos ouve está para tomar alguma importante decisão, que ele possa aprender de ti a tomar a decisão certa. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor
O estudo da Santa Bíblia faz com que grandes homens se tornem amigos das Escrituras. Coelho Neto disse: "O livro da minha alma, aqui o tenho, é a Bíblia. Conservo-o sempre à minha cabeceira, à minha mão. É dele que tiro a água para a minha sede da verdade. É dele que tiro o bálsamo para as minhas dores." Empenhe-se você também ao estudo da Palavra de Deus, e de seus lábios também transbordarão sábias afirmações, enaltecendo-a. Inscreve-se no curso bíblico que está à sua disposição. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Infelizmente, chegou a hora de nós dizermos adeus. Mas gostaria muito de ver você na próxima semana. Mas lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.